Estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes, hoje recebendo o Arismar Júnior, técnico da equipe de futebol feminino do Taubaté, AD Taubaté, Esporte Clube Taubaté. Eu quero até que o Arismar explique um pouquinho mais como ficou, né, a situação do futebol feminino, porque pertencia ao Esporte Clube Taubaté e depois mudou para a AD Taubaté, aí a federação exige agora um time feminino para um time profissional. Continua a AD Taubaté. Arismar, seja bem-vindo aqui ao nosso RVC Esportes. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez, Reinaldo, a oportunidade e começando a falar de um assunto que é muito importante, né? Nós sempre fomos Esporte Clube Taubaté e aí surgiu em 2020 a possibilidade de entrarmos no Campeonato Paulista com o nome da Associação Desportiva Taubaté, que é a instituição que nós tínhamos criado em 2015. E através da Federação Paulista nós conseguimos esse licenciamento para essa disputa inédita com o nome da nossa instituição, ainda em parceria com o Esporte Clube Taubaté, mas com o nome da Associação Desportiva Taubaté. E assim continuamos em 2021, conseguimos a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A3 em 2022 agora, e vamos para o Brasileiro da CBF com o nome da Associação Desportiva Taubaté, mas sempre lembrando dos nossos parceiros e Esporte Clube Taubaté, para nós ainda somos um só. Mas por questões de instituição, nós tivemos a possibilidade, acreditamos que para o futebol feminino era importante seguir por esse caminho agora. Caminho solo. Caminho do futebol, solo não, né? Do futebol feminino. Sim, acho que o futebol feminino é bacana isso aí. Nós tivemos a oportunidade de escrever essa história com o nome do futebol feminino e eu acho que essa foi um gancho importante no momento do futebol feminino, na abertura que a Federação Paulista nos deu, que hoje nós estamos na CBF também através dessa abertura. Eu acho que para o andamento do futebol feminino foi importante esse processo. O Esporte Clube Taubaté é um grande parceiro nosso. Sou um torcedor do Esporte Clube Taubaté, acompanho e torço, mas a gente segue como Associação Desportiva Taubaté. Perfeito. E o futebol feminino em Taubaté? Cresceu muito nos últimos tempos, sim, no Vale do Paraíba. Como que você avalia o futebol feminino na nossa região? Nós pegamos o gancho da evolução e o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo, né? Esse é o grande momento do futebol feminino e o nosso planejamento era para que nós não pudéssemos perder essa carona, né? E ela veio, né? Nós estamos conseguindo crescer com consistência, né? Com alicerce bem feito, com bastante evolução e estamos felizes por isso. Felizes de poder acompanhar isso, temos certeza que nós estamos plantando algo que lá na frente vai dar muito fruto. Falamos de profissionalismo até onde no futebol feminino hoje? O futebol feminino hoje é extremamente profissional, extremamente profissional. Quando eu falo profissional, às vezes as atletas elas não recebem um valor que talvez fosse de um atleta profissional, mas o comportamento dela, o comprometimento dela, sim, muito dedicado, muito comprometido com aquilo que nós temos. Hoje, falando de Taubaté, futebol feminino, nós temos uma estrutura lá muito, muito, muito importante e extremamente profissional. Nós temos desde o nosso presidente, diretor técnico, até médico, fisioterapeuta, analista de desempenho. Então, é uma estrutura toda para poder servir as atletas da melhor forma possível, para que elas possam render aquilo que nós acreditamos. Então, hoje nós temos uma estrutura cada vez mais sólida para que nós possamos ofertar às atletas, tanto da categoria de base quanto da categoria profissional, o melhor possível. Mas a atleta, ela já recebe como profissional, já é considerada profissional do futebol? Ela não é considerada profissional do futebol pela lei. Pela lei, apenas o futebol masculino é uma profissão. É um profissional. Isso. As nossas atletas, elas recebem uma bolsa auxílio para que elas possam se manter da Prefeitura Municipal de Taubaté. Aproveito para parabenizar a Prefeitura, através da nossa Secretaria de Esporte, o Lucas, nosso secretário. Essa bolsa auxílio, esse valor é o que a sustenta e algumas conseguem ajudar a família, etc. e tal. O futebol feminino hoje caminha para um caminho da profissionalização. Então, nós já temos alguns clubes já com atletas profissionais, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária e Red Bull. Então, são equipes que já têm atletas profissionais. Então, nós acreditamos que esse processo da profissionalização no futebol feminino, ela vai acontecer. E eu espero e trabalho muito para que, quando aconteça de forma responsável. Para que equipes oriundas e mantidas pela Prefeitura, como é o nosso caso, o caso de Pinda, o caso de São José, o caso de Rio Preto, são equipes
mantidas pela Prefeitura Municipal para que elas não deixem de existir, né? Então, a gente sempre está nas reuniões da federação e falando assim, precisamos profissionalizar, mas de forma responsável, para que essas equipes que mantiveram o futebol feminino até hoje não deixem de existir. E é isso que é a minha crença, acredito que isso vai acontecer. Porque a partir do momento, né, que o futebol feminino seja tão profissional quanto o masculino, aí é proibido até ao poder público ajudar, né? Exato. Dar esse tipo de bolsa atleta, bolsa auxílio, seja lá o que for, o tipo de ajuda que for por parte do poder público, ele é bloqueado pela própria lei, né? Isso, a própria lei não permite que a prefeitura seja mantenedora de um projeto que é por uma instituição privada, né? Então, isso aí é proibido por lei, nós sabemos que isso não é possível, é inviável por lei, né? Mas nós acreditamos que com o futebol feminino ele pode ser responsável, isso pode ser gradualmente até que ele seja sustentável. Por enquanto, eu acredito que não é, mas está no caminho de ser. Perfeito. Bom, estamos aqui com o Arismar Júnior, técnico da equipe de futebol feminino da AD Taubaté, que disputa a partir de maio agora o Campeonato Brasileiro da Série A3. Se classificou no ano passado para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A3. O campeonato começa no mês de maio e no segundo semestre nós teremos o Campeonato Paulista a partir de agosto. Eu gostaria que o Arismar falasse um pouco para a gente da montagem desse time, como foi a manutenção de atletas, foi difícil ou a partir do momento que já existe um trabalho feito já de um bom tempo, esse trabalho fica um pouco mais fácil na montagem da equipe? Bom, nós dividimos a montagem da equipe em 3 fases, é bacana falar isso aí, né? Porque exige um planejamento para que a gente possa executar aquilo que nós idealizamos. O primeiro ponto era manter as peças-chave, as atletas importantes, para que nós pudéssemos continuar com a base bem feita de 2021. E nós conseguimos manter isso. Se foi difícil fazer isso, eu acredito que não foi tão difícil. Primeiro porque nós não trabalhamos a curto prazo. Nós vendemos às atletas um planejamento de médio a longo prazo. Então, quando nós conseguimos o objetivo em 2021, logo elas já começaram a conversar, agora nós vamos para o próximo passo, 2022. Então, manter uma base não foi difícil com relação a isso. Elas entendem um projeto e fazem parte desse projeto. O segundo ponto era nós valorizar a nossa categoria de base. Então, procuramos, com muita dificuldade na categoria de base, que ela vem com muita dificuldade por causa da pandemia, mas nós tínhamos umas peças, umas pérolas muito importantes ali, são pedras preciosas, nossas atletas da base, e conseguimos subir mais 2, 3 meninas para poder compor esse projeto. Então, manter as principais do ano passado, mais as meninas da categoria de base, e o terceiro passo seria encontrar atletas que têm a identidade do Taubaté Futebol Feminino, para que elas possam fazer parte desse processo. E aí começamos a captar, procurar, e acreditamos que encontramos sim essas meninas, e hoje elas já estão treinando conosco. A base está formadinha, então está tudo pronto já para começar a temporada de fato? Já, a equipe já está treinando faz 10 dias, já estamos num trabalho bem evoluído, já identificamos muita coisa, acreditávamos que tínhamos uma equipe competitiva, começamos a treinar, agora nós temos a certeza que a equipe vem forte, temos uma boa equipe na mão, nós vamos trabalhar forte para a gente procurar o nosso objetivo. Perfeito. Arismar Júnior, ele continua com a gente aqui no RVC Esportes para falar do futebol feminino da AD Taubaté, que começa a disputar o Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paulista, e já a gente volta com o Arismar para falar muito mais sobre o futebol feminino de Taubaté e aqui do Vale do Paraíba. Fique ligado, a gente já volta. Legal, estamos de volta aqui com o RVC Esportes, Arismar Júnior, técnico do futebol feminino da AD Taubaté,
já há muito tempo, né? Também o pai é presidente, quem que vai mandar o treinador embora, né, Arismar? O presidente da AD, o Arismar, o pai, como é que vai mandar o filho embora? Não tem jeito, né? Tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa. Reunião de família tá falando sobre Taubaté Futebol Feminino. Pois então, é, tá sempre pode, assim. né, pode acontecer o resultado que for, que o emprego do técnico na AD Taubaté está garantido. Eu espero que esteja, né? Eu acho que de pai para filho fica mais fácil. Não, Tá mas certo. na verdade é uma relação muito bacana, né? Uma relação que a gente não consegue, nós temos muita dificuldade em separar. Às vezes a família fala de futebol lá no campo, né? Que a gente está na reunião de família falando de futebol feminino, está em casa, fala de futebol feminino, a gente vive isso todo momento, né? Meu pai criou isso e eu auxiliei ele nesse processo. Perfeito, isso é muito bom, né? Aliás, é saudável, né? Demais. A família respira o futebol, né? A gente vive disso, né? A minha família vê isso. Se perguntar para minha filha que time que ela torce, ela fala Taubaté Futebol Feminino. Taubaté Futebol Feminino. Ontem mesmo ela falou isso no carro. Eu falei assim, que time você torce, pai? Eu falei, Taubaté Futebol Feminino. Eu também. Eu também. Eu também. Quantos anos tem a filha? 6 anos. 6 anos, tá certo. Então ela vive isso, a nossa família vive isso, né? Daqui a pouco vai estar jogando também? Daqui a pouco também. Vai Ela é tá esperta, jogando. hein? É, né? Ela é esperta, a magrelinha é rápida. É, né? Ah, que beleza. Qual o nome dela? Fala Isabela Liz. Isabela Liz, ó, tem nome de craque, hein? Isabela Então Liz. deixa eu aproveitar e falar dos outros também. Tem o Vitor Hugo. Vitor Hugo, no futebol masculino. Ele foi pro handebol e judô, rapaz. A handebol e judô. Pra mim, legal, o handebol está em alta. Tá em alta. Taubaté Tá em é muito alta. forte no handebol, tem os amigos do handebol. O judô, adoro judô. Fica Faixa pertinho- amarela de judô. Fica pertinho do técnico da Seleção Brasileira de handebol. Tá tudo ali. E tem o pequenininho, chamado Davi Luca. Esse também é outro danado. Quantos também. anos tem o Davi Luca? Davi Luca tem 4 anos. 4 anos. Aí eu fechei a fábrica, 3 tá bom. Tá bom, né? Tá louco de certo. bom. Mas, falando em fechar a fábrica, em abrir a fábrica, em continuar produzindo, você falava agora há pouco das equipes de base do futebol feminino. Como está sendo feito esse trabalho de base em Taubaté especificamente? A base é algo que nós levamos muito a sério. Nós somos uma equipe formadora, uma equipe reveladora e nós sobrevivemos à nossa categoria de base. Hoje, da equipe principal, 6 atletas saíram da nossa categoria de base. E já que estamos vencendo a pandemia e o Covid, estamos retornando com força total. Nós idealizamos 3 polos esse ano, polo do SESI, do campo da CTI e do nosso centro de treinamento no Parque Aeroporto. 2 já começaram, o do SESI já começou e hoje começa o da CTI. Passei por lá, vi o professor trabalhando, mais de 30 atletas em campo. Então o processo está começando bem. Em junho, julho, nós inauguramos o 3º polo lá no campo, lá no centro de treinamento do Parque Aeroporto. E acreditamos que lá também vai ser outro sucesso. Perfeito. Cada polo desse tem quantos atletas aproximadamente? Quantas meninas? Nós acreditamos que vamos atender de 70 a 100 atletas esse ano. Por polo? No total? Os 3 polos. Os 3 polos. Os 3 polos. Uma média de 30 cada. O SESI é Campus Society, então atende um pouco menos, até 15 atletas. E os outros permitem que atinja 30, 40 atletas. E como é que é essa transição do society para o campo? Muito natural, super tranquilo, sem problema nenhum. Elas entendem muito nessa fase, mesmo no campo, nós reduzimos o campo, né, que são meninas jovens de 12 a 16 anos, nós reduzimos o campo com o menor número de atletas para que elas possam tocar na bola mais vezes, ter mais contato com a bola, entender mais os movimentos. Então, é super tranquilo. A transição do society para o campo é super tranquilo, sem problema nenhum. Perfeito. Está aí. Detalhe, né? São detalhes do futebol. O futebol feminino no Vale crescendo. A gente já teve o São José numa melhor fase, né, do que hoje. Sim. Né? São José chegou a disputar Libertadores, a ganhar Libertadores. Foi campeão mundial. Foi campeão mundial. É pensamento do Taubaté chegar nesse ponto? Nosso pensamento é fazer sempre o nosso melhor e chegar o mais longe possível. O que nós pensamos esse ano é conseguir o acesso da Série A2. Vamos buscar o título, se assim for permitido por nós. E o ano que vem, se Deus quiser, estaremos na Série A2. E aí começa um novo planejamento, um passo de cada vez, um degrau por vez, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Taubaté que já chegou a disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro como convidado, né? Não, nós conseguimos, na época, em 2018, nós conseguimos o acesso igual nós conseguimos para a Série A3. O problema foi que agora criou-se uma nova divisão, antes era Série A1 e Série A2. Agora criou Série A1, Série A2 e Série A3.
Então, para chegar na 2, tem que passar pela 3. Então, nós conseguimos o acesso, o índice, assim como conseguimos para a Série 2. Só que agora a porta de entrada é pela Série 3. Não tinha passado, então, pela A3. Porque não existia. Porque não existia, agora tem que passar. Isso, agora tem que passar. A Série A3 ela tem um formato de Copa do Brasil. Jogo de ida e volta eliminatória, diferente da Série A2, que é um campeonato. Não tem nenhuma fase de grupo? Nenhuma fase de grupo. Toda mata-mata como se fosse um formato de uma Copa do Brasil. Um jogo em casa, um jogo fora, 2 gols, eu acho que são 2 gols fora de casa, elimina o jogo de volta. Elimina o jogo de volta, isso aí. Já passa para a próxima fase. Isso, mas é muito complicado. Tem grandes adversários, nós monitoramos, acompanhamos alguns deles. Quais são os principais adversários, Arismar? Eu posso me reservar, guardar isso para mim, que eu posso errar alguma coisa e isso aí ser usado contra mim. Mas existem... Pode citar 2, 3 apenas, para não citar todos, né? Eu acredito que o Sul e o Sudeste são bem competitivos. O Sul e o Sudeste são bem competitivos. O pessoal de Minas, Sul ali vem bem forte. Mas o Nordeste também tem uma grande massa, também pode vir com uma equipe muito forte. O Nordeste, mais para o lado ali da Fortaleza, Bahia, então Ceará, Bahia ali, eles têm uma equipe, são bem fortes com relação ao futebol feminino, tem uma tradição bacana lá. O Norte também vem crescendo muito, tanto que eles estão com 2 representantes na Série A1. Então, a gente acredita que são equipes que a gente tem que abrir o olho. A gente vai por setores ali. Em matéria de apoio, como está o apoio, além do poder público, dos parceiros do futebol feminino? Isso é extremamente importante. É importante a gente entender que esse projeto ele é mantido pela Prefeitura de Taubaté, né, através da nossa Secretaria de Esporte, como eu disse. Mas sem os nossos parceiros, isso jamais iria acontecer de chegarmos aonde estamos chegando. Começando até pela Unifunvic, que é um grande parceiro nosso e que nos ajuda demais. Nós temos hoje a Unifunvic, ela nos ajudou a formar vários atletas nossos. Vários atletas hoje também são professores. O dia que quiserem atuar como professor de educação física ou fisioterapeuta, eles vão poder. E nós temos hoje 6 das nossas atletas cursando aqui na Unifunvic. Então, agradeço a Unifunvic por essa parceria, por acreditar nesse projeto e por fazer a diferença na vida deles, porque faz muita diferença. E aqui, não posso perder, eu dou uma colada aqui rapidinho. Comevap, sensacional para nos mantermos a nossa estrutura. Nós temos uma estrutura muito boa. A Comevap é um grande parceiro, a Pani House e a Gescrap. Gescrap é um grande parceiro que tivemos o prazer de conhecer. Sônia e o seu grupo acreditam nesse projeto, elas acreditam junto conosco e nós devemos muito a eles todo o crescimento que estamos tendo. Aí fica mais fácil trabalhar, né? Sem eles era impossível que isso acontecesse. Com esse apoio todo, né? Com sem esses eles apoiadores fica mais fácil. Nós somos muito gratos para todos aqueles que acreditam em nós. Desde nós mesmos, aos nossos torcedores, que hoje nós conseguimos conquistar muitos torcedores. Hoje eu vejo gente... Eu vi até antes da pandemia, eu tenho certeza que vou voltar a ver agora, eu falo assim, poxa, eu não sabia que o futebol feminino era tão bacana, né? E você vê pessoas começando a me perguntar pelo Facebook, pessoas perguntando, e o futebol feminino, como é que tá aí o jogo, quando que acontece? E os nossos parceiros, somos muito gratos a todos que acreditam em nós, e você sabe muito bem disso aí, desde 2018, 2019, vem acompanhando o trabalho nosso. E a gente fala, né? A gente sabe que no mundo esportivo, especificamente no futebol, tem muitas idas e vindas, né? Nessas idas e vindas, qual foi a ida de alguém que você mais sentiu nesse elenco, uma perda aí para o time do futebol feminino, e qual foi a principal vinda para o futebol feminino nesses últimos tempos? Idas e vindas, que pergunta, essa eu não esperava. Vamos assim, a ida, eu não sinto a ida de ninguém, senti assim de uma atleta, assim não. Porque eu entendo muito bem que elas estão no processo de evolução e de crescimento. Então, elas virem hoje, passar 1, 2, 3 anos e voar novos ares, para mim isso é super tranquilo. Já cheguei Mas faz falta. Sempre faz muita falta a amizade de todas, mas a gente entende também, somos sortudos de ter, assim, nesse processo, todo atleta que foi, deixou a sua marca. Mas toda que chegou também construiu. Então, se tiver aqui uma atleta o ano que vem, vai vir uma outra no lugar dela. Você teve peça de reposição, então, vamos chamar dessa maneira. Sempre, todas as vezes.
Nenhum de nós somos insubstituíveis. Ah, aliás, o cemitério está cheio disso. Então, né? Tá todas cheio as de atletas que foram... insubstituíveis, é. Então, tem várias atletas que, se eu falasse uma, falasse duas aqui, talvez eu fosse... Talvez não, eu esqueceria de outras que eu poderia até magoar alguma amiga que ficou. Já chegou ao ponto de falar para o atleta, professor, eu tive essa proposta. Eu disse, filha, vai, porque aqui você não vai ter isso. Então, vai. Então, isso faz parte do processo. Eu entendo muito bem quando alguém chega e fala, professor, eu preciso ir. Vai. Eu vou citar o caso de uma atleta do ano passado, que é a Vitória Liz. Conversei com ela, só professor, tive esse filho, vai. Ela foi para a Ferroviária, carteira CLT e várias outras coisas, vai. E chegaram outras atletas que já me faz ter um novo horizonte, uma nova perspectiva. E isso para mim é super tranquilo, né? Então eu fico feliz por quem fica comigo. Então eu tenho uma comissão sensacional, começo pelo meu pai. Fico feliz por ter as minhas atletas que confiam em mim, estão comigo há tanto tempo. Minha goleira Yolanda, por exemplo, ela há quanto tempo, quantas propostas ela já teve, e eu fiz o meu melhor de manter ela aqui, uma proposta de carreira. Ela sabe que um dia ela vai se aposentar e a casa dela vai continuar sendo aqui, então elas entendem esse projeto. Então eu fico muito feliz por quem continua com a gente, entende que aqui é o melhor para eles e a gente segue junto. É uma família, verdadeiramente falando, o futebol feminino. Sim, eu vendo isso sempre. Às vezes, para quem está no meio do esporte, não acredita nisso. Eu falo assim, toda a conversa teve uma menina, vou falar o nome dela, Joyce, a gente termina, a gente ora quando termina o treino para agradecer, né? E aí ela falou uma palavra, espero que ela vai ver isso depois, ela pega e fala assim, obrigado, pai, por mais um treino, e que se algum dia nós tivermos alguma desavença, que a gente possa sentar e conversar como uma família. Foi a palavra dela, entendeu? Então isso é colocado para ela o tempo todo, que em toda família tem briga, que tem afinidade entre dois irmãos e não tem talvez tanto com o outro por causa de personalidade. Às vezes um se dá melhor com um do que com o outro, e isso vai acontecer em toda a equipe, vai acontecer no futebol feminino, no vôlei, no handebol, e isso não significa que um não goste menos do outro, ou que goste mais do outro. Pelo contrário, existe afinidade, gosto de sentar e conversar mais com um, e elas entendem bem isso. E quando aparece o problema, quase sempre elas resolvem sem o nosso intermédio. Tá certo. Arismar, fale um pouco desse time, então, começa o Campeonato Brasileiro daqui a pouco, começou a treinar daqui 10 dias. Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esse elenco que você tem em mãos hoje para trabalhar, para começar essa temporada. Ontem nós tivemos um encontro, após treino, uma volta calma, sentamos e conversamos. E com as atletas, eu pude a oportunidade de falar para elas que é uma equipe muito surtida. Ela tem bastante qualidade, e qualidades diferentes uma da outra, que isso é importante. Então, é entender. Então, eu consigo olhar para uma atleta e pensar em duas funções tranquilo. E elas sabem disso. Eu tive volto sempre a falar de vivências com ela, que isso acontece. Conversando com uma atleta, eu falei assim, Lene, você não sabe o que eu preparo para você. Ela falou assim, professor, eu estou pronto para tudo, só não me coloca na zaga. Então, quer dizer, ela sabe de muito isso aí, que ela tem qualidades e que essas qualidades vão ser usadas em prol da equipe. Muito atleta chega e fala assim, eu sou volante. Eu sou, opa, eu preciso de você na zaga. Você faz? Faço. E assim vai indo, a gente vai conversando, porque às vezes ela é volante na outra equipe. Mas eu preciso de uma zagueira que saia com mais qualidade. Então eu consigo recuar uma volante. E elas entendem isso muito bem, por causa do processo, dia a dia. Então a gente acredita que essa equipe que está aí, ela é muito competitiva. Ela tem tudo para poder buscar o nosso objetivo e acreditamos que isso vai ser possível. Perfeito. Para o gol, temos a Yolanda. Nós temos a Yolanda, temos a Adriana, prata da casa, e nós temos a Bruna, que está chegando no dia 6 agora. São 3 goleiras para poder fechar o elenco. A Bruna vem de onde? A Bruna tem bastante passagem pela Ferroviária, acho que uns 6 anos pela Ferroviária, passou pelo São José, estava no Ceará agora jogando Série A2. Perfeito. A defesa está bem fechadinha ali, com a Érica, com a Angélica. Isso, e agora chegou a Mariana também. Estava no Ceará, uma volante, uma zagueira com muitas qualidades, e a gente acredita que é mais uma para somar, além da Ariane, que está fazendo seletivo, e a Amanda. Então são 5 zagueiras ali para poder compor um grupo bacana. É uma defesa já mais entrosadinha. O meio-campo, como é que está? Nós permanecemos ainda. Aquela espinha dorsal que eu chamo, goleira, zagueira, meio-campo e atacante, aquela espinha dorsal, ela vem mantida já dos últimos anos. Meio de campo, nós conseguimos repatriar a Tatá, estava com a gente em 2000, foi atleta minha umas 3, 4 temporadas. Em 2020 foi para outro compromisso, voltou agora em 2022 com a gente. Ela subiu com o Crespon ano passado para a Série A1,
retornou esse ano, mantenho a Luana, aí chega a Tabata, mais uma meia para poder compor ali junto com ela, essas 3, e a Helena, que também é a prata da casa lá de Taubaté também. E para fazer os gols no ataque? Então aí nós temos bastante atleta também. Tem a Ani também, atleta que foi minha também, estava rodando, passou pelo Cruzeiro, passou pelo São José, estava na Sérvia, retornou agora também, surgiu comigo, oriundas, revelada por aqui também. Tem a Bárbara, também tem passagens importantes, estava em Portugal, voltou, estava no São José ano passado, está conosco esse ano. Meninos que já estavam com a gente ano passado, Joyce, Rafaela, são meninos que já estavam e permanecem com a gente, a Lene, então estamos com o grupo bem formadinho ali. Perfeito. Arismar? Se eu esqueci alguém, que eu com certeza esqueci, me perdoe e a gente conversa depois. Ah, não, e depois a gente volta aqui com o Arismar de novo, ele vai colocar aí. Quem ficou fora, entra no próximo programa, na próxima vez que você estiver conosco aqui, viu, Arismar? Aliás, quero agradecer muito a sua presença aqui para falar do futebol feminino. A gente vai estar sempre conversando, sempre trazendo, sempre destacando o futebol feminino de Taubaté para você, para as meninas, para toda a comissão técnica, para o Arismar Pai, o presidente, todo o sucesso para vocês nessa temporada e sempre. Mais uma vez, obrigado, Reinaldo, RVC. Obrigado a Funvic por esse espaço, por acreditar nesse projeto e por estar sempre acompanhando e torcendo por nós. Um grande abraço a todos. Perfeito. E com Arismar Júnior, a gente vai chegando ao final dessa nossa edição do RVC Esportes. A gente volta com a próxima edição, destacando o esporte do Vale do Paraíba, é futebol feminino, é handebol, enfim, todas as modalidades em destaque aqui para você. Um grande abraço, até a próxima!